Segure aí. Aí o Zé já começou a chorar junto, já, e não, porque ele tem só 13 anos e ele saltou X. Rapaz, o cara ficou doido, falou, não, isso aí é marca de campeão brasileiro. Eu vi sua história, a história é linda, você é um atleta foda, hein? Eu falei, sou. Aí ele falou, uma pena que agora vai ter alguém pra colocar no seu lugar. A gente descobriu um tumor na garganta da minha mãe, daí foi foda esse período. Daí, depois disso, descoberto esse tumor, descobrimos uma bactéria no estômago do meu pai. Meu nome é Kelvis dos Santos, tenho 26 anos, nasci em Oswaldo Cruz, interior de São Paulo. Hoje sou educador físico, né? Trabalho com a área da saúde e a área da estética e também tenho uma longa história dentro do esporte, né? Meu pai é ex-atleta do Exército Brasileiro, a minha mãe é uma pessoa comum, normal do dia a dia. Meu irmão também é um ex-atleta de atletismo. Então a gente tem uma história dentro do esporte. Sou de uma família bem humilde. Muito difícil dizer isso, mas para a gente sobressair da onde a gente veio, a gente tinha que ter algo que pudesse subir nesse patamar para que evidenciasse, mostrasse pra gente que o esporte, o trabalho e tudo aquilo que a gente conquista ou tem dentro disso nos tirar, né, dos caminhos das drogas, do crime, das coisas que na época eram bem mais acessíveis, né? Por conta de não ter muita comunicação, não ter muita informação, o esporte veio para nos ajudar. Meu pai sempre foi uma pessoa que gostou, né, e gosta hoje de acompanhar, e nisso nos motivava e também nos apoiava para poder chegar nesse meio. Cara, é bem difícil dizer assim, mas assim, vamos dizer bem ao pé da letra. Muitas vezes a gente tinha que deixar de fazer algo dentro de casa para conseguir praticar um esporte, entendeu? Fazer algo do tipo. Bem novo assim, e bem assim, de lembrar, lá perto de casa, eu nunca contei essa história, sabe? Eu nunca contei pra ninguém. Na época, o meu pai, ele não tinha tanta condição de comprar um tênis, ou comprar uma society, ou comprar uma chuteira que seja da marca, da época, algo do tipo. E ali perto da minha casa ali tinha um local, né, que era meio que um poço, era meio que um esgoto, sabe? E a galera dispensava várias coisas ali. E eu acordava bem cedo na época, e era bem difícil, né, ter as crianças que acordavam cedo. E ali a galera jogando as coisas ali e tal. E aí eu assim andando assim, mexendo, eu achei um tênis ali. Cara, eu levei pra casa aquele tênis todo fudido, todo gastado, todo cheio de barro, merda, o que tinha nele. Minha mãe lavou e ficou novo, tipo assim. E na época não tinha o que usar, não tinha o que comprar, assim, né? Cara, então, nessa parte eu me dividi em 3, né? Porque eu jogava futebol de campo, que eu gostava, eu tinha mais ou menos aí, nessa época eu dividia os 3 esportes, eu tinha mais ou menos uns 11 para 12 anos. E eu ia de tarde pro futebol de campo, tipo assim, da tarde mesmo, tipo 3 horas da tarde jogando no campo. Daí 6 horas da tarde, 5 horas da tarde mais ou menos, ia pro futsal.
e depois eu já ia para o atletismo. E nisso foi ficando estressante e desgastante, porque daí eu, moleque, cheio de vontade, com uma alimentação assim, sempre mais ou menos, né, mediante aos 3 esportes tudo e tal, não tinha um lanche, não tinha nada. Chegou num ponto que eu tive que escolher, eu tive que ser seletivo. Daí o meu técnico de futebol de campo falou: cara, você corre mais que a bola. A gente precisa ter isso como uma direção. Então você necessariamente no futebol de campo você pode ser muito bom, porém para outro esporte vai te caber mais. Foi na onde ele me indicou para o atletismo. Daí eu continuei no futsal e no atletismo. Porém o futsal foi algo tipo meio que eu tive que escolher mesmo, porque eu fiz testes, eu tive bastante assim ambição no futsal, porém não consegui ir tão longe. Então daí eu fiquei assim, tipo, só esperando mesmo para que pudesse surgir uma oportunidade e não surgiu. Já no atletismo foi diferente. Desde quando eu iniciei, eu já era alguém que, tipo assim, já despertava olhares diferentes. Então quando eu comecei, a galera já falava: pô, velho, você é um talento. Você é um talento, você é diferenciado, você tem um potencial. Então nisso eu fui vendo com meus companheiros de equipe e também com o meu técnico, e ele falava: se você levar a sério, você vai virar profissional. Eu aqui, por Oswaldo Cruz, na época, eu fui campeão regional várias vezes, porém não é um título de expressão quanto deveria, ou, né, para abraçar um atleta. Então eu tinha que mostrar de nível estadual a nível nacional, né? Então, para chegar no estadual, eu tinha que passar pela fase regional, desde aqui do Oswaldo Cruz até a fase de Prudente. Então, até Prudente a galera me conhecia, dali para frente não. Então, eu precisava. Surgiu uma oportunidade de competir, uma competição que se chamava Rio 2016, que era a base do atletismo para o futuro do atletismo da Rio 2016. E o ano, eu acho que era o ano de 2011 a 2012. Em 2012 eu fui embora. Foi 2011. Daí eu não tinha idade para competir. Eu tinha 12 para 13 anos. E a competição era até 17 anos, de 15 a 17. E nós fizemos uma gambiarra do caramba para poder ir. Juntamos o máximo de atleta possível para poder ir. E os atletas mais novos que foram para competir não conseguiram entrar. A partir do momento que eu apresentei o meu RG no portão, o cara olhou frente e verso e falou: entra. Puta, dali era a minha oportunidade. Eu falei: puta, agora eu tenho que fazer o meu melhor. E foi difícil, hein, velho? Putz, aquele dia foi difícil pra caramba, porque eu não acertava a marca, eu não acertava a situação. E eu tava competindo com pessoas mais velhas, mais experientes, que já tinham esse discernimento de ser atleta, sabe? Nisso, depois de acertar a marca e tal, peguei final. Eu era o mais novo da prova, ninguém sabia, ninguém me conhecia, só o pessoal mesmo da região aqui, né? E, cara, no último salto ali eu consegui uma marca que eu fiquei em terceiro. Daí meu técnico passou e falou: o que você tá fazendo aí? Eu falei: pô, fiquei em terceiro. Mas e aí? Eu falei: não, fiquei em terceiro. Eu saltei 6,31. E aí tinha um técnico de Prudente, estava passando ali e conhecia o meu técnico. Falou assim: pô, e esse guri aí? Aí o Zé já começou a chorar junto já. E, não, porque ele tem só 13 anos e ele saltou X. Rapaz, o cara ficou doido. Falou: não, isso aí é marca de campeão brasileiro para essa época agora. Daí eu finalizei meus estudos, fui lá para Prudente, levei todo o aporte que eu tinha daqui, mas daí eu estava representando já Presidente Prudente no cenário de alto rendimento. Essa transição, ela foi um pouco brusca, sabe? Porque igual eu falei, nós tínhamos uma base que era voltada para o nosso cenário regional, estadual. Já migrando para o alto rendimento,
visa-se nacional, sul-americano, cenário mundial. Teve que ralar pra cair. Não, aí tipo, o que eu tinha de conhecimento sobre o atletismo mudou totalmente. Tudo aquilo que eu tinha em relação ao atletismo que eu tinha vivido, ele era apenas 10% do que eu deveria conhecer. Eu tive que aprender tudo de novo. Tudo que eu tinha, que eu achava que era bom, tinha que ser melhor. Aí eu me lasquei. Porque eu era o mais novo, eu era a pessoa que, tipo assim, precisava ser direcionado do começo ao fim, e eu começava o treino 7 horas da manhã, todo mundo acabava o treino 11 horas e eu ainda estava na pista. Então, tipo assim, necessariamente foi uma mudança bem brusca para mim. Foi uma mudança bem assim. Uma criança também. Sair como se fosse uma criança de berço e ter que sair andando sozinha. E isso mudou muita coisa para mim. Mas mediante essas mudanças e também, né, a persistência, o fator psicológico, tudo isso ajuda. Para mim, naquele momento, eu necessariamente precisaria entender que eu precisava daquilo. Que aquilo não era só por causa de dinheiro, não era só por causa de status. Era realmente, se eu quisesse me tornar profissional, eu necessariamente precisava fazer aquilo. Eu fiquei 6 meses sem competir. Fiquei 6 meses sem fazer absolutamente nada. Primeira competição do calendário foi o quê? Competição escolar. Tipo assim, ele estava me preparando para esse âmbito, entendeu? Para me conseguir um título nacional, que era o que eu precisava, entendeu? Então, tipo assim, eu fiquei todo esse tempo treinando para chegar no meu calendário. Era esse o planejamento dele, entendeu? O meu calendário começava a partir do mês de julho e agosto, né? Que era o calendário das competições escolares do começo ao fim. Então, tipo assim, ele falou assim, ó, a partir do mês de junho, a gente começa a soltar o treino, julho técnica e agosto você compete. E ele traçou certinho, foram 6 meses trabalhando para aquilo. Primeira competição minha foi lá em Prudente, né? E tipo assim, a minha melhor marca naquela época era 6,31 m. E eu já cheguei saltando 6,60. Daí a segunda competição, que já foi numa final estadual, eu competindo com a galera mais velha, né? E eu meti um salto de 6,89. 2 centímetros do recorde brasileiro da minha idade. Saltando na terra, no fim do mundo. Aí, depois disso, o ano de 2013, eu acho que foi o melhor ano da minha vida. 2013. Porque eu já entrei num cenário já bem assim, bem visto, né? Que a galera já me conhecia, tudo e tal. Daí eu participei do meu primeiro sul-americano, fui campeão sul-americano, daí eu fui pro Campeonato Brasileiro Escolar, fui recordista do Brasileiro Escolar, participei do campeonato Sub-17-18, Campeonato Brasileiro, tendo 16 anos, fui finalista. Numa chuva do cacete, por causa de 2 centímetros eu não fui terceiro lugar. Daí depois tive a oportunidade de ser convocado para o Mundial Gimnasíade, que era um Mundial escolar. Participei, fiquei em 4º lugar por 2 centímetros de novo. Fiquei em terceiro, e fiquei em 4º lugar, não ficando em terceiro. Então, tipo assim, foram experiências que eu tive naquele ano que foram, assim, foram as mais fortes possíveis, sabe? Daí o ano de 2014 foi um ano bem assim, foi um ano bem difícil, porque no final do ano de 2013 eu tive uma lesão no pubis, né, que é um músculo chato, sabe? Então eu tive uma lesão, né, um pouco grave, fiquei afastado por um período e eu fiquei só tratando na fisioterapia. Daí no ano anterior, que foi 2013, eu fui campeão do Sul-Americano. E o atual campeão sul-americano, ele já tinha vaga para o sul-americano do outro ano. Então logo no começo do ano já haveria o campeonato sul-americano. Então a gente teve que fazer, cara,
cara, tempestade virar chuva e chuva virar sol, entendeu? Tipo assim, reverter todo o paradeiro que eu tava. Eu tava passando por momentos bem dificultosos, porque eu tive um mês para me preparar e nesse um mês eu me preparei. Fui campeão sul-americano naquela competição e fiz a marca, a terceira melhor marca das Américas. Nisso, me cogitou a ir para os Jogos Olímpicos da Juventude, que daí era os melhores do mundo. E eu estava entre os 3 melhores das Américas e em 6º lugar do mundo. Eu era o 6º melhor do mundo naquele ano. Daí, infelizmente, mais uma vez, me preparando para ir para os Jogos Olímpicos, eu tive uma lesão antes disso, que foi uma fascite plantar, e a gente meio que já foi tratando ela. Mas lá, quando a gente foi para a China, ela não demonstrou ser uma lesão agressiva. Então, tipo assim, foi um tratamento, né? Assim, bem minucioso também, mas eu ainda conseguia correr, saltar, fazer as situações como atleta normal. Porém, quando foi chegando mais perto da competição, isso foi ficando mais agressivo, sentindo muita dor, dificuldade para andar, dificuldade para correr, até que chegou num ponto que estourou. Tipo assim, não dá para fazer, não vai dar, não conseguia nem pisar o pé no chão. Mas como eu já estava lá, falei, cara, eu preciso participar. Eu preciso, porque tipo assim, eu ralei até aqui, eu fiz de tudo e não vou poder entrar com o uniforme do Brasil, eu não vou poder representar o meu país. Eu fui e fiz de tudo para poder, né, conseguir competir. Falei, velho, não, pelo menos entrar na prova e tentar saltar, eu vou tentar saltar, mas já entrei lesionado. Felizmente, eu consegui tratar dessa lesão 100%. Então, tipo assim, desde o momento que eu fui para a competição, quando eu competi na China e voltei para o Brasil, nessa transição a gente já começou o tratamento intensivo. E aí chega o ano mais esperado de todos, 2016. 2016 é a Olimpíadas do Rio. As pessoas já me condicionavam a ser um sucessor. E tipo assim, como eu estava em ascensão, como eu era novo, como estava cheio de vontade, tinha marca expressiva, estava saltando bem no treino, queimando altos saltos de 7,70, 7,80, eu falava, cara, é meu ano. Aí entrou o cenário mais drástico da minha vida, dá até vontade de chorar. A gente descobriu um tumor na garganta da minha mãe. Daí foi foda esse período. Daí, depois disso, descoberto esse tumor, descobrimos uma bactéria no estômago do meu pai. Eu falei, cara, e agora, velho? Daí eu sentei para conversar com meu irmão, que meu irmão trabalhava ainda na firma fechada. Falei, cara, ó, o meu irmão, ele sustentava, ele era que sustentava a casa, vamos dizer assim, porque o salário que ele tirava e todos os benefícios que ele tinha na firma era o que segurava, sabe, meses, entendeu? Porque eu no atletismo, eu poderia ajudar com um X, né? E eu também tinha X de investimento dentro daquilo que eu estava me tornando, cada vez crescendo mais, cada vez chegando mais longe. Isso pediria e também necessitaria de investimento. Tive que chegar no meu técnico, ser sincero com ele e falar, eu vou ter que dar uma pausa. E cara, vamos dizer assim, depois do ano que eu tive, de 2015, eu não tive nenhuma lesão. Eu não tive nada que me interrompesse mediante a transição de 2015 para 2016. Eu estava com uma marca forte, eu vinha saltando forte e vinha obtendo, tipo assim, olhares e sendo cogitado a ser um sucessor. E aconteceu o que aconteceu, né, dentro da minha casa. Falei, cara, entre ter meu pai e minha mãe aqui hoje e poder participar dos Jogos Olímpicos assim, já tendo como visão um sucessor, falei, não, eu prefiro minha mãe e meu pai.
Daí fomos para 2017, que foi o ano da bola de neve. Daí eu vim embora. Daí eu trabalhava, treinava e ajudava em casa, né? Pra mim era o mínimo. Isso é o mínimo, né? Pra qualquer ser humano. Só que, tipo, não era mais a mesma coisa, sabe? Aí eu fui competir, a primeira competição. E, tipo assim, foi uma marca assim, até que legal, sabe? Mas, tá bom, aí marcamos a segunda competição. E nessa competição, a segunda competição foi onde veio a lesão mais grave. Daí eu já tinha sido campeão da prova, né? Daquela prova daquele campeonato, já tinha sido campeão. Eu poderia muito bem chegar e falar assim, ó, vou sair da prova, isso não vai tirar o meu título, e fim. Mas não. Sempre quando eu competia, o meu último salto ele era o que determinava se realmente eu, né, iria passar os meus objetivos ou tudo mais, ou iria continuar tudo na mesma. E eu falei, velho, é o último. E nisso eu até pensei, falei, não, velho, a gente já desgastou demais, vamos embora. Mas algo dentro de mim falava assim, não, você precisa fazer o último salto. Daí o último salto foi o que acarretou a lesão, né? Eu, durante o salto, perdi ali o contato contato visual, né, de poder finalizar o salto, e acabei segurando demais e caí por cima da perna, onde tive o rompimento de todos os ligamentos do joelho. Daí depois, meses internado, tive que fazer cirurgias de urgência, trombose, fatores de circulação, até o risco de correr a perna, de perder a perna eu tinha, com o risco de perder a perna e tudo mais. E a partir do momento que eu tive a lesão, eu era apenas uma peça descartável. Porque isso eu ouvi de uma pessoa que estava dentro do hospital. A pessoa chegou e falou assim pra mim, eu ouvi sua história. Eu falei, você ouviu? Eu ouvi sua história. A história é linda. Você é um atleta foda, hein? Eu falei, sou. Aí ele falou, uma pena que agora vai ter alguém pra colocar no seu lugar. Nisso eu tive um choque de realidade bem grande, né? Porque você sair do esporte e voltar para sua casa e não ter mais aquela relevância que você tinha foi bem difícil para mim, né? Então eu precisava de alguma forma conseguir, né, dar a volta por cima de outra maneira. Daí tive que voltar aos estudos, né? Tive uma grande força mesmo assim. Você tem uma história dentro do esporte, você tem que entregar isso para alguém, você tem que demonstrar isso para alguém. Só que eu posso dizer por mim, sabe? Tipo, eu nasci para ser atleta, entendeu? Nesse fator de tipo assim, de estar ali presente no atletismo, eu nasci para ser atleta, não treinador. Tipo, eu tentei a qualquer custo ajudar muita gente com atletismo, tentei fazer de tudo, mas era diferente. E foi legal para mim, né, nesse quesito de troca, né, de atleta para um profissional da área, porque eu comecei a visualizar que fazer o bem para as pessoas não é só o fato de você colocar peso no aparelho, mas sim é um fator de autoestima. A pessoa chegar na academia e falar assim, pô, ontem eu estava caminhando, eu ficava ofegante, isso, aquilo, e hoje eu consigo conversar durante a caminhada. O trajeto, né, da minha vida, que eu me ponderava a ser atleta a qualquer custo, e hoje ser treinador, para mim hoje é a mesma energia. Não muda nada para mim. Eu consegui chegar numa pessoa e falar assim, ó, esse aqui é você antes e esse aqui é você agora. A mesma energia que eu tinha, que eu entregava, que eu batalhava todos os dias, é a mesma, porque eu tenho que estar ali, estudando, colocando objetivos, ponderando, fazendo volume de treino, colocando intensidade, cobrando a pessoa, entendeu? Dando esporro, brigando, isso e aquilo, porque é necessário. E era o que eu fazia comigo mesmo, mas era internamente. A gente não deve
prestar atenção ou ficar, né, absorvendo o que as outras pessoas nos entregam ou nos dão de maneira negativa. Eu acho que a gente tem que entregar o nosso melhor a todo e qualquer custo, entendeu? Eu acho que as pessoas, elas se sentem bem, né, de poder fazer a sua atividade, de poder conseguir chegar no seu objetivo apenas com as suas energias, com a sua força. Então, se você tem um objetivo, e se você tem um sonho, se você tem uma meta, faça por você, independente, não olha para o lado, não ouve ninguém, é o seu plano, é a sua meta, então faça. Porque a partir do momento que você fazer, você vai ajudar tanto você quanto outras pessoas, porque você é espelho. Você torna isso e você compreende isso como uma maneira, um estado de vida. Seja para a saúde, seja para a estética, seja o que for. Faça apenas o seu trabalho, faça apenas o teu compromisso a todo e qualquer custo e a entrega de 100%.